Olá, sejam bem-vindos ao Mais Que Arte. Hoje vai ser diferente, porque eu estou aqui com meu marido, Marcelo Fiuza, corretor. Então, é o Soma que está entrevistando. Nosso amigo querido, diretor executivo da Dias de Souza, Patrolino Dias. Tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com amigos, né? E com o Marcelo, que é amigo de infância. Vamos Eu já vou falar avisando disso, né? eu vou avisando que na entrevista eu sou chamado de patrão. Eu Patrão. também. Então vai ser Patrol, mas eu falei o nome como sai em todo lugar, né, Patrol? Então a gente vai conversar muito. A gente já está aqui no bairro que a gente vai falar bastante, que é o Guararapes, mas que pode ter outros nomes, né? Ou tinham O patrão outros vai contar nomes. essa história pra gente. Então, o começo da história que eu queria contar hoje é essa do Guararapes e desse bairro que ele tinha outro nome e que tem tudo a ver não só com o Patrol, como também com o Marcelo. Mas com o Patrol aí a história é mais antiga, né? Então, conta um pouquinho como foi o início de tudo. Suzana, eu vou tentar ser breve na parte do bairro, que a gente teria que ter um episódio todinho falando do meu avô, Patrolino Ribeiro. O vovô era um loteador e desenvolvedor de regiões. Desenvolveu o Dionísio Torres, ali levando o Colégio Santo Inácio, Colégio Santa Cecília. Saiu do interior de Itapoca paupérrimo, mas a gente conta em outros momentos. Aqui, quando ele adquiriu os terrenos que é o Guararapes, né? Foi na década de 60, então a ponte era de madeira, vizinho tinham salinas, e ele conseguiu trazer, no final da década de 60, ele soube que a Unifor ia se instalar na Francis Sá, conseguiu convencer o Edson Queiroz, e aí também vale um bom tempo, não é o momento da gente tratar aqui, mas conseguiu doar o terreno para trazer a Unifor. A Unifor ia ser na Barra do Ceará e veio para cá. Outra coisa que ele conseguiu, ele conseguiu que o início do bairro tivesse aqui grandes casas, né? Então ele quis mostrar o que é que ele queria na região. Então o nome é Guararapes, e há mais ou menos uma década a Câmara Municipal, em homenageá-lo, transformou para bairro Patrolino Ribeiro. Que é o nome atual, não é isso? O nome atual é esse. Agora, tem muita gente ainda, eu percebo que ainda tem muita gente que usa Guararapes e o nome do bairro, ou não? Como demorou para as pessoas começarem a absorver o Guararapes, que passou muito tempo sem lançamentos, então a gente olha aqui, Marcelo, esses grandes prédios aqui, eles iniciaram ali no começo dos anos 2000, final da década de 90, que aí começou a ter um boom aqui, uma procura grande, né? Então, como as pessoas começaram a enxergar o Guararapes, por mais que o nome oficial seja Patrolino Ribeiro, muitas pessoas ainda chamam de Guararapes. Entendi. Mas deve ser muito bom aí ter um bairro com o nome do seu avô, que é o seu nome também. E então me falem uma coisa, quando foi que vocês realmente se conheceram? Eu vou tomar a palavra aqui, patrão, porque eu vou falar o lado do histórico agora, você falou do teu avô, e eu vou, na verdade, só contribuir aqui mais com o patrão. Na verdade, eu conheço o patrão em 1900 lá em Bolinha, né? Na verdade, a gente andava junto aqui. Década de 80. A gente andava junto aqui jogando bola. E o que o patrão falou é verdade. O papai foi um dos primeiros que comprou uma casa aqui, terreno aqui do lado. Comprou de ti ou não? Não lembro. Não sei se comprou do teu avô, não sei. Deve ter comprado É capaz, vários né? lotes lá É. da imobiliária. E de fato, eu não peguei, quando criança, eu não peguei a fase da ponte de madeira. Mas eu peguei era uma mão só. Aliás, duas mãos, na verdade, aquela mais curtinha, né? Não eram 4 pistas, eram só 2, ida e voltando. Eu era o amigo que ninguém queria deixar, porque era longe. Naquela época, final de linha para lá do Cocó, né? Então, de fato, o bairro, a cidade ainda estava se desenvolvendo. Existia uma tendência, eu quero contar uma história aqui que você me confirma se eu estiver errado. A tendência que existia na época, do ponto de vista imobiliário, era a Praia do Futuro. A Praia do Futuro era o ponto em que as coisas estavam caminhando. Tanto é que as casas das dunas, as casas mais nobres, eram para lá. Só que aconteceu um magnetismo que eu acho que a cidade, além das estratégias que o seu avô fez, que é o ideal, o Iguatemi, ele não foi um ponto que também fez com que a cidade descesse para vir para dentro, para cá. Ou seja, você percebe que a Praia do Futuro nunca chegou ao futuro,
né? De fato, hoje a gente está vendo construção, mas nós estamos em 2025. Mas depois que Iguatemi... 2026. 2026. E depois que Iguatemi chegou, onde era o Salinas, que era Salinas do Diogo, o Tasso colocou o equipamento lá, aí eu percebi que isso, inclusive, influenciou para mim, porque aí a pista ficou mais larga e o bairro tomou uma outra dimensão. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz. Assim, a Unifor, quando o vovô fez a doação, foi final da década de 60 e a Unifor inaugurou em 73. E o Iguatemi inaugurou em 82, né? Então, eu diria que, inicialmente, a Unifor atraiu os olhares para cá, né? E, logicamente, que o Iguatemi deu um dinamismo gigantesco, né? Atrai muita gente. Me lembro, e aí você falando da sua casa, né? Me lembro muito bem que é o seguinte, a gente morava na Henriqueta Galeno e a mamãe tinha um inquilino nessa casa aqui que a gente tinha no Guararapes, ele não queria sair, a única maneira da gente ter na justiça essa casa de volta era pedindo, dizendo que a gente ia morar. E a mamãe veio morar aqui junto com a gente, e eu me lembro que a Miguel Dias era de calçamento, ela finalizava próximo onde é a rotatória que a gente está aqui, né, que é Miguel Dias com Atilano de Moura, nem existia Atilano de Moura, me lembro bem que em frente à sua casa, que era a penúltima casa do bairro, uma casa gigantesca, linda, arborizada demais, tinha um gramado lindo. Depois vinha a casa da minha tia Fátima, que eu me lembro que aqui a gente andava na areia. Total. A minha rua era fim de linha. A sua era antes, mais perto da Unifor. A minha era mais perto do Iguatemi. Do Iguatemi, exatamente. A Miguel Disso era o canto em que existia, a turma se encontrava lá. Aí tinha o Léo, tinha o Hermano morava perto de mim, aqui do lado. O Léo Hermano, Otávio Júnior, tinha essa turma, a turma toda. Cara, era uma turma boa. A Michele da farmácia Zé de Alencar. Então, e tinha a turma ali que morava onde hoje é o shopping, onde é o equipamento de vocês ali, onde tem aquele shoppingzinho que vocês fizeram. Ali tinha umas casas muito boas também, né? E tinha uma turma bacana que acabava jogando bola com a gente. Então, dia de, acho que era quarta, não lembro mais, ou era terça ou era quarta, tinha sempre um jogo na casa de alguém. Ou era lá em casa, na casa do patrão, e chegou a jogar algumas vezes também. O patrão não gostava de perder de jeito nenhum, ficava com raiva porque quando perdia. Tinha que ganhar, tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Agora, o que eu acho mais interessante é assim, que depois o Marcelo passou a infância no Guararapes, depois foi para Maldeota Meireles, mas quando a gente casou e quando começou a nascer os meninos e tudo, a gente voltou para cá. E eu senti realmente a delícia que é morar aqui, porque é muito perto de tudo. A gente está do lado do shopping, da faculdade. Meus 2 filhos estudam na Unifor, né? O Iguatemi é um local que tem tudo, mas você escuta os passarinhos cantando, é muito verde ao redor, tanto de empreendimento de casas, que a gente vai já falar de um empreendimento novo que vem por aí, como um empreendimento de prédios. Então, eu queria falar sobre isso também, sobre essa moradia agora recente. A gente falou sobre há muito tempo atrás, talvez 30 anos, não é isso? Quando vocês... Estou com 54. Não, mais de 30 anos, 40 anos, como vocês jogavam bola e tudo junto, que realmente era o final de linha e era ali Meireles, Aldeota e tudo. Muito a parte ali de Beira-Mar, de Praia de Iracema, tinha muita gente por ali, que aí já pega seus pais e tudo, né? Mas aí a cidade foi crescendo e hoje ainda é um bairro muito tranquilo, mas ao mesmo tempo perto de tudo. Então ele ficou muito dentro da cidade, né? Então eu queria que você falasse sobre isso também. Você, como construtor, porque aí os 2 meninos que jogavam bola, um virou construtor e o outro corretor. Então eu queria ouvir dos 2 sobre o Guararapes atual, sobre os benefícios e o que atrai tanto as pessoas virem morar aqui. Suzana, me lembro bem quando a gente lançou em 99 um edifício comercial Domini, ali muito próximo a Miguel Dias. Depois disso, em 2003, lançamos o Ardenas, que é um apartamento de 150 metros quadrados, que quando a gente lançou, um colega nosso, que é seu parceiro, dono de imobiliário, disse assim: patrão, é muito ermo, cara, para poder vender apartamento aí. Realmente foi uma luta, né?
a gente lançar, mas conseguimos ter êxito. Depois disso, em 2006, lançamos o Parque de Liberté, que já era um salto da Dias de Souza, lançando aqui 126 apartamentos de 80 metros quadrados. Depois disso veio o Terrace, foi que a gente lançou aí no ano de 2010, com o Clôtero Agro, porque foi o primeiro empreendimento no Ceará com cozinha gourmet interligada à varanda. Depois nós lançamos aqui o ícone do bairro, que é o Cosmopolitan, né? Que as pessoas que moram lá, ela não precisa dizer o endereço, esse bairro mora no Cosmopolitan, as pessoas chegam, enfim. Lançamos várias coisas e a gente conseguiu ver a transformação do bairro, né? Depois a gente começa a ver, chegou o São Luís, chegou o Frangolândia, tem Iguatemi, as várias expansões, e aí a gente começa a ter o bairro pujante, tendo essas pessoas querendo morar aqui. Mas o bom é que ela foi sempre ordenada. Um detalhe que eu queria colocar é que é o seguinte, se você pegar o Google mais ampliado, você vai ver o seguinte, aqui dá vontade de dizer que o Guararapes é o Cocó, porque é o seguinte, o Parque do Cocó não abraça o Cocó, abraça o Guararapes. É por isso que você tem 2 graus a menos na temperatura, justamente por esse pulmão que nós temos aqui, e tem, se não me engano, o segundo maior IDH de Fortaleza. Uhum. Você veio falando sobre isso hoje. Foi. O Guararapes parece que é uma extensão do Cocó. Não, de fato, o que você foi humilde e falou assim, foi chegando. Não foi chegando, não. Você estrategicamente traz os parceiros certos, eu sei disso. O Patrol, ele, como as terras são da família, que eu sei, isso é uma grande vantagem, porque aqui não é shopping, mas é quase como se você sabe qual é o mix que você vai colocando. Era importante, pelo que eu já vi no mercado, eu estou no mercado há muito tempo, e eu vi que o Patrol ele se preocupa muito com essa questão de como o bairro ele se desenvolve. Não é trazer qualquer equipamento, é trazer equipamentos, assim como o avô dele pensava, equipamentos que vão valorizar o bairro. E é quase como um bairro planejado, né? Não é um loteamento antigo, mas o fato de vocês ainda estarem no terreno faz com que exatamente a gente tenha uma farmácia no canto certo, uma faculdade ali, eu tenho outra faculdade ali. Então, é porque ele foi humilde, dizendo assim, foi chegando. Não, foi chegando, é ele trabalhando. E aqui tem um ponto importante, que quem está ouvindo a gente, eu acho que eu vou contribuir com o que você falou. É interessante que o Guararapes não é um bairro de passagem, é um bairro de quem quer morar de fato. Porque eu posso passar por fora. E eu me lembro que quando eu morava aqui, eu tinha exatamente a sensação, se eu quero ir para o lado sul da cidade, eu tenho acesso. Faculdade, do lado. Quero ir para o aeroporto, atrás eu tenho já uma conectividade. Shopping, do lado. O pulmão, como você falou, de fato, é mais fresco aqui. O fato de estar mais planejado o bairro, eu não tenho tanto adensamento. E tem um ponto interessante para quem está investindo e querendo local para morar, de que ainda existe uma rampa de crescimento e valorização. Eu sei que já valorizou muito, mas se a gente comparar os nossos metros quadrados aqui, podemos usar o Platinum como exemplo, o seu preço é muito mais competitivo. Né? O cara que quer morar com muita área, a gente está falando do canto certo. Então, por quê? Porque quando a gente vai para Meireles, e eu sei que tem suas vantagens, a Aldeota tem suas vantagens, mas quando a gente pensa também em curadoria, quando eu vou conversar com um cliente, eu sempre pergunto assim, qual é o propósito do que você quer? É só o apartamento ou você está muito preocupado com o entorno? E, de fato, quando a gente para olhar para o Guararapes, ele entrega muito mais. E com a chegada agora desses equipamentos, como você falou, agora é que o bairro está cada vez mais pujante. Né? E a cidade, só para fechar, Su, e a cidade, ela passou pelo Guararapes, e como você falou, você olha pelo Google, você percebe aquela mancha verde ali, aí tem do parque. Curiosidade é que o Parque do Cocó é um dos maiores, se não me engano, quarto da América Latina, não tenho certeza do que eu estou falando, urbano. Uhum. O Guararapes está ali no meio, e tem uma coisa, que além do clima que você falou, eu fiz meu dever de casa, eu fui estudar, bem direitinho, para a gente ter essa conversa. A gente é o primeiro do fronte do vento. Você aqui só tem o quê? Uma APA, você tem vamos falar o nosso vizinho. Faculdade, aí você tem uma APA, dunas e mar.
Então, na verdade, o primeiro impacto de vento da cidade é o Guararapes. Pensando em Aldeota, pensando em Cocó, pensando em Meireles. O vento passa por aqui, quando vai chegar lá, já passou por aqui. É por isso que ele chega mais frio. E uma coisa que é interessante, Patrol, é que a gente vê, eu tive o prazer de pegar muitos projetos mesmo no Guararapes, né? E de morar aqui também. Mas algo que eu tenho visto é que amigos meus que moram aqui, eles têm a possibilidade de filhos e de várias coisas, de colégio e tudo, tanto ir para a parte sul, como tem muitos colégios bons sul, e a parte aqui da Aldeota e do Meireles. Então, o Guararapes está no meio. Então, tem pessoas que estão colocando os filhos para lá, que é mais rápido, muitas vezes, chegar lá do que vir para cá. Então, é algo coringa mesmo, além de tudo isso que a gente falou. E o que eu queria assim, falar um pouco aqui é desse empreendimento novo. A gente está aqui num local que me encantou bastante. Acho que menos de um mês atrás eu estava aqui falando para 40 corretoras do mês da mulher. Foi algo muito bom ter compartilhado essa parte da arquitetura, o tanto que ela é importante para olhar para um imóvel. E uma das coisas que me encantaram foi esse empreendimento que a gente vai falar agora, que é o Platinum. Então, esse espaço foi feito por conta do Platinum, não foi? Mas eu quero que você fala um pouco sobre isso, que depois eu continuo falando do Platinum. Fala desse espaço que a gente está aqui, exatamente nesse miolinho aqui do Guararapes. A gente pensou no Lounge Dias de Souza, pensando inicialmente no Platinum, né, que é um ícone, né? A gente fez uma pesquisa de mercado com os moradores do Cosmopolitan e a gente queria melhorar o ótimo, né? Então a gente foi ver o que é que poderia melhorar. Então alguns disseram: olha, melhora o quarto de casal que está pequeno, melhora um pouco a sala, melhora o pé direito e dá um designzinho diferente. Então o Platinum foi feito exatamente em cima da pesquisa. O lounge a gente pensou, primeiro, é um terreno nosso, é um terreno que tem uma visibilidade sensacional, nos encontros da Miguel Dias com a Atilane de Moura, e a gente também está pensando num outro lançamento, aliás, em 2 outros lançamentos que a gente vai ter em 2026 e 2027. Então a gente já pensou nele, pensando nesses outros lançamentos. Fala um pouco do equipamento comercial. O comercial de qual deles? Do lado do Platinum. Do Platinum. Que é o shopping, que é mais uma âncora, né? É mais um âncora para o claro, bairro, que é o que a gente está falando. O Platinum é o empreendimento de 2 torres, que já está em construção. A gente está aqui no espaço da Dias de Souza, que tem espaço para eventos e tudo, tem o local dos corretores, né, parte comercial, mas tem também o shopping, é isso? Isso, vamos lá. Então é o seguinte, Platinum é um empreendimento com 2 torres, apartamentos de 277 e 235 metros quadrados, com 4 suítes, 4 vagas na garagem, só para contextualizar. Estamos em abril de 26, já estamos aí com mais de 70% vendido. As obras estão chegando a quase 20% de obra, então você já começa a ver... Eu vi, parceria, já saiu, né? Já saiu o esqueleto, tá saindo. Você está lá no 3º ou 4º andar da estrutura, então logo ele vai ficar marcando no bairro todo. E vizinho nós temos um mall, que leva o mesmo nome, Platinum, que é um mall de conveniência, que já tem os parceiros como o Supermercado Guará, Academia Green Life, Empório da Tapioca, vamos ter farmácia, vamos ter pet shop, então isso vai dar uma conveniência muito grande para quem vai morar lá. Inclusive, a gente teve a preocupação, e aí desenhado pelo Benedito Abud, a gente pediu autorização à prefeitura e conseguimos fazer uma rua com cores e com intertravado, então deu um charme. Que legal. Plantamos alguns ipês brancos, que também vai dar um charme a essa quadra, né? Então, vai chegar um shopping, não, tudo planejado. Mas isso é que é legal que você falou, né? De ser
quase que é um bairro mesmo, planejado devagarinho, que vai fazendo, mas tudo muito pensado para aquele tipo de público. E engraçado, que eu achava... Até hotel tem aqui. O hotel muito bom. E mais uma coisa interessante, que eu achava também que o público aqui era muito também de pessoas 30, 40 mais. Mas eu conversando com a amiga, ela disse que vários amigos dos filhos estão casando e vindo para cá. Então, o que me impressionou. Né? Então, são pessoas que já estão enxergando o bem-estar, querer sair um pouco dessa loucura, né, dos bairros mais adensados e virem para cá. É impressionante que é o seguinte, desses 70% já vendidos do Platinum, a grande maioria das pessoas moram aqui. Moraram aqui, e outras pessoas vêm do Cidade Alfa, porque foram tentar levar uma vida um pouco mais longe para poder morar numa casa, mas viram que a vida é aqui. Então, estão voltando para o bairro. É impressionante quem mora aqui. O bairro tem uma posição muito privilegiada do ponto de vista de logística, né? Como eu havia falado. Você está dentro da cidade, mas, de uma certa maneira, se você imaginar o Rio, você está ali do lado, na periferia. Então, se eu preciso ir para aldeota, restaurante e tal, eu vou lá na cidade, trabalho e volto. Mas aqui, de fato, é um lado mais residencial, digamos assim, né? Nesse sentido de mais amplitude, mais espaçamento entre os prédios. Mas algo que eu comecei falando, antes de entrar no Platinum, foi que eu fiquei encantada com a planta do Platinum. Um cliente meu que já mora no Guararapes, né, adquiriu esse imóvel, e as soluções são muito bacanas. Então, eu fiquei impressionada com a flexibilidade da planta, e o que eu conversei com as corretoras e no mês da mulher é que o papel do arquiteto, o papel do corretor, e o Soma tá visualizando isso também, mas é de potencializar ainda mais uma boa planta, porque pode ser que algum possível cliente ele ainda não se veja lá dentro por algum motivo. A planta do apartamento maior tem 2 banheiros para o casal, e o meu cliente disse, eu comprei por causa disso. Mas aí eu fui na planta menor e já fiz uma alteração e adaptei um quarto ao quarto de casal, já virou gabinete, cada um ficou com seu closet, e o casal tem 2 banheiros também. Então, cabe ao profissional, né, a essa junção também da arquitetura com o corretor de imóveis, mostrar possibilidades para os clientes e eles se verem morando lá. Uma boa planta faz isso, né? Sem contar com o pé direito, que dá uma amplitude, que é o seguinte, às vezes as pessoas não se ligam, olham para a planta e tudo. Não, e a gente mesmo aqui no Cosmopolitan, a gente tem de laje a laje 2,88. No Platinum a gente consegue ter 3,24. Então você coloca o seu cassete no meio da sala sem ter que ter um detalhe de gesso, rebaixo. Então dá uma sensação melhor, né? Assim, é um apartamento mais classudo. Uma outra coisa que a Dias de Souza faz é o zelo. E dentro desse zelo, a gente não só escolhe arquitetos competentes, mas a gente escuta o mercado. Após o arquiteto fazer o layout, a gente chama o Marcelo, chama outros profissionais, para poder a gente validar aquilo que os profissionais colocaram. Porque, às mercado vezes, de vendas, você está falando. Mercado de vendas, Sim. Porque às vezes o olhar de quem vende, ele já captou lá no cliente dele qual é a necessidade. Então a gente também valida antes de lançar, e é por isso que esse projeto ficou sensacional. Essa validação é importante, a gente já passou por algumas situações de mercado, que não é o caso de citar nomes aqui, mas de projetos de fato que não foram para frente, porque às vezes a percepção do consultor é consultar o arquiteto somente. Não que o arquiteto não tenha o seu valor, mas às vezes a percepção de mercado realmente, de o que vende, o que não vende, as demandas que tem, elas fazem a gente que está ali no front, né? De fato, escutando e no dia a dia. E o que eu acho é assim, falando um pouco do que a gente está vendo também
além do comercial, Patrol, eu não sei como é que está a Dias de Souza com relação a isso, mas as construtoras, ela tem que, além de todo esse trabalho, que eu tenho visto que as construtoras estão muito empenhadas em fazer algo com uma base muito grande de conversa, com dados, com conversa com pessoas que já moram no bairro, tudo isso. Mas com relação até à parte construtiva também. Eu acho que a gente está começando a se importar cada vez mais com a construção mais moderna e tecnológica, pela agilidade, pela falta, muitas vezes, de mão de obra. Então, isso a gente tem visto que é algo que precisa estar atento, né, a esse tipo de... Pensando nisso, a gente tem uma equipe super competente, liderada aí pelo Jean Fechini, que é nosso diretor técnico, mas particularmente no Platinum, além de toda a equipe que a gente tem, toda a bagagem dos profissionais que estão conosco, a gente ainda tem a sorte de ter na comissão pessoas que trabalham com isso, né? O presidente da comissão do Platinum é o Marcos da Metas, então ele entende de condomínio o que é que funciona, o que é que não funciona. Sim, então o Marquinhos que vai morar aqui, não? Então deu a sua contribuição. Temos o Caracas, que é dispensável a em apresentação, tecnologia. é da comissão, então está lá nos ajudando. Temos o João Júlio, que mora na frente, que inclusive trabalha na parte de lixo da Marquise, mas tem a contribuição. Então a gente tem uma gama de pessoas que inclusive contribuem, né? Então é muito bom quando você tem a comissão de representantes dos condôminos está atuando e trabalhando para a gente melhorar cada vez mais. É isso aí. Espetacular. Patrol, se eu fizesse uma pergunta para ti, isso não está no nosso script, não, né? Fica à vontade se não quiser responder. Qual é o maior valor da Dias de Souza? Assim, Marcelo, isso eu não negocio. O que seria? Marcelo, eu acho que é justamente na concepção do produto, né? A gente, quando escolhe um terreno para construir, escolhe o produto que vamos desenvolver em cima de pesquisa de mercado, em cima de escutar o mercado, a gente demora mais tempo para não ter nenhum pênalti, né? Apartamentos com menos vagas que deveriam ter, apartamentos olhando para o sol, apartamentos sem ventilação. Então a gente, se tiver pelo menos uma coluna que seja ruim, a gente prefere não lançar esse empreendimento. Então essa é a filosofia, o zelo das coisas, escolher os profissionais que têm experiência, né? Tratar super bem os trabalhadores que estão ali nas obras da gente, isso é importante também. Então, o zelo no trato com as pessoas e como elas são feitas, as coisas são desenvolvidas e feitas. E ainda pensando, eu vou separar um pouquinho aqui, Dias de Souza do Patrolino, tá? De propósito aqui. Planejamento aí qual é a sua visão aí para frente com relação ao próprio bairro, que a gente estava falando do bairro. Qual é a tua visão que tu tens em relação ao bairro, inclusive a novos projetos, novos planejamentos? Eu sei que a gente está dando um spoiler aqui, tem um produto novo voltado para casa, a gente vai já falar sobre, não sei se a Suzana vai puxar sobre isso, mas do ponto de vista daquilo que eu venho comentando contigo, dessa estruturação, desse ajuste que você vai criando, como uma massinha de modelar que você vai ajustando ali, o produto está ficando cada vez melhor com seus produtos ao longo do tempo sendo lançados. Qual é a tua visão com relação a essa área aqui que você tem aqui, que eu sei que você tem um land bank muito bom aqui ainda, então você tem muito tempo para planejar. Então, qual é a... Marcelo, temos 2 empreendimentos que estão aí já em aprovação, tá? Em cima de pesquisa de mercado que a gente fez. Um deles que vai sair mais imediatamente, que é o Le Parc, são apartamentos, eu estou dando spoiler aqui de primeira mão, tá? Que bom estar aqui para isso. Que é o Le Parc, que é no Guararapes puro, não é Guararapes estendido, que às vezes o pessoal pega a cidade funcionária e chama de Guararapes, mas dentro do Guararapes puro, são apartamentos de 50 metros quadrados com 2 suítes, né? Fugimos dessa história do compacto, eu acho que o mercado já está encharcado de compacto,
compacto, eu chamo, são apartamentos de 40 metros com um quarto só, né? Sim. Então, são 50 metros com 2 suítes, são apartamentos de 60 metros com 3 quartos e apartamentos de 74 metros com 3 suítes. Boa. Então, a gente está pegando justamente as famílias que não querem morar nesses econômicos, que não têm um lazer mais completo, que às vezes falta um banheiro, às vezes falta um espaço. Ele é muito bom também para os filhos das famílias que já moram aqui, né? As pessoas não querem sair do bairro, mas não conseguem comprar um apartamento de 200 metros quadrados, de 100 e pouco, então ele se encaixa perfeitamente no primeiro imóvel, no sonho da casa própria, mas num padrão melhor, né? Tem piscina com raia, tem um assim, ele é num terreno de 6.500 metros quadrados, então é um negócio assim maravilhoso. Temos também, saindo do forno, é um negócio que a palavra pode parecer pejorativa, melhora bairro, mas estou estragando um terreno que eu poderia ter um potencial de construção muito maior, mas nós vamos lançar aí para apenas 12 pessoas em condomínio de casas de altíssimo luxo. Inclusive projeto da Suzana, juntamente com Daniel Arruda, que a gente vai estar lançando daqui no início do próximo mês. Entrando nessa mesma lógica que você falou, do cara que está vindo cansado do dia a dia, do trânsito, indo para o Alphaville, voltando. As pessoas querem fugir da maresia das dunas. As dunas é lindo, tem uma vista maravilhosa, mas a maresia ela é implacável lá. E também fugindo do Cidade Alfa, do Eusébio, que é longe de onde as coisas acontecem. As coisas acontecem no Guararapes, no Cocó, na Aldeota, no Meireles. E, gente, é muito perto de tudo. Você tem tudo que você precisa. Cada projeto que eu faço, eu fico querendo morar lá. A cada empreendimento do Soma que ele me mostra, eu digo que eu quero morar aqui. Mas essa casa, sério, uma das coisas que me encantaram, deixa eu falar aí, porque a gente fizemos o projeto interno da casa, né? E ainda demos sugestões e tudo, que é muito interessante a gente unir a arquitetura de interiores com a arquitetura da casa, porque a gente pensa muito no detalhe, e a arquitetura da casa mais no geral. Mas é incrível essa casa, porque você tem tudo que precisa. Uma coisa que me encantou, a quantidade de vagas que tem dentro da casa, porque vai ser subterrâneo, né? Vai ser no subsolo. Então, como os carros vão estar no subsolo, o filho vai poder correr lá, vai poder andar sem estar sendo prejudicado por aquele dia a dia de carro, né? Para você ver, Marcelo, você me perguntou qual o diferencial da Dias de Souza. Quando o Daniel fez o estudo das casas e quando a gente convidou a Suzana, que ela pegou o projeto, lindo, 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 mas ela começou a dar o olhar, não só do arquiteto que trabalha com design, mas ela disse, olha, bem aqui na cozinha, é bom que tivesse aqui uma porta pelo uso dos convidados, o espaço aqui da churrasqueira ali. Deixando o quarto da funcionária ela independente, pensando em como vai receber a mercadoria, pensando na churrasqueira. Então é o seguinte, a gente, quando analisa um projeto, a gente vê os usos que eles terão para não ter pênalti. Que a pior coisa para a gente que oferece o produto é ter pênalti, que você agrega valor quando você não tem pênalti. Então, isso é analisado. E a Suzana se debruçou em cima desse projeto e ele ficou bem melhor, bem melhor. Conseguimos sair de 4 suítes para 5 suítes. Então, as casas com 400 metros quadrados, com 5 suítes, 6 vagas na garagem, em subsolo. Em subsolo, que é maravilhoso. É um negócio assim exclusivíssimo. Incrível. Eu cheguei doida para vender, eu fico tão empolgada, porque eu disse assim, Celo, vamos atrás aqui de uma cliente que eu achei a cara dela essa casa, porque é prático, é um tamanho bom, mas não é gigante, é aquela coisa, você tem uma casa solta, né? Aí você pensa em tanta coisa que a gente vê nessa cidade e tudo, então você está acolhido ali por outras casas,
mas você tem coisas que você não teria numa casa solta, então é incrível. Bom demais. Vamos atrás, vamos vender. A gente vai sair aqui doido para... Fica doido, porque é bom demais. Patrol, foi muito bom estar aqui com você, principalmente depois a gente um pouquinho mais velho, né? Mas me lembro do dia que a gente estava jogando bola e aqui nós estamos aqui alguns anos depois, mas diferente, com muito mais experiência, né? O bairro do Guararapes, aquele velho bairro de pedra tosca que a gente jogava ali, tentando jogar bola, andando de bicicleta, continua o mesmo bairro, com a mesma segurança, né? Eu diria até melhor agora, de uma certa maneira mais valorizado, você fazendo o seu jogozinho de xadrez aí muito bem feito que você vem fazendo, colocando equipamentos bons, trazendo bons, não só resultados de obra, como você vem tendo, mas também trazendo essa satisfação para os moradores daqui. Eu, como morador do bairro também, gosto muito da região. Hoje eu não estou no Guararapes, mas... Vamos voltar. Vai que o patrão ajuda a gente, né? Vamos voltar, porque tem casa, tem o Plátino, né? Tem muita coisa boa. Eu quero voltar, viu? Eu já fazer uma negociação com ele até que câmera desligar aqui, eu já vou chegar junto ali do meu amigo. Patrão, tá lembrado da época que jogava bola, patrão? Vou chegar. Muito bom, é uma delícia. É muito bom a gente falar com verdade, né? Então é algo que as pessoas falam, você fala com tanta naturalidade, mas é porque é com verdade. Quando a gente fala de algo que a gente gosta muito, sai natural. Então, a gente fazer projetos, eu amo pegar projeto com construtoras, mas são projetos que eu acredito. Então, é uma consequência natural de se animar muito e querer levar para os outros o que eu vejo que é muito bom. Então, eu estou fazendo um favor às pessoas quando a gente mostra um produto bom. E deixa eu falar uma coisa que também não estava programada e eu tomei a decisão que fiquei com vontade de falar. Como Soma, eu e a Suzana, fazendo essa movimentação de venda de apartamentos, de imóveis usados que a gente vem fazendo, e a gente teve 2 grandes sucessos no ano passado, resultados de vendas excelentes para a gente, eu nunca tinha chegado com a sua, a gente nunca celebrou isso. E comentando isso aqui entre a gente e com o patrão, ele disse, a casa é sua, você está com a casa aqui para celebrar. Então a gente vai, se Deus quiser, em breve estar celebrando as vendas que nós fizemos do Soma. E o patrão, queria agradecer, patrão, você por estar cedendo a sua casa aqui para você ser nos receber aqui para a gente estar celebrando esse momento aí. A gente podia fazer uma visão do Soma sobre o Plátino, né? Fazer um projeto aí desses 2 apartamentos aí de metragens diferentes, mas que são tão incríveis quanto, né? Pronto. A gente faz, Patrão, aí quando tu for fazer, nós vamos fazer as nossas vendas, as novas vendas, não só a gente, mas o mercado, pegar uma outra possibilidade de projeto, além dos que você já tem, que são maravilhosos, mas é alguma coisa que soma. Amigos, será uma satisfação recebê-los aqui na casa. Tá bom. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Até mais.